Eu te suplico esse benefício, para que o teu nome seja glorificado e exaltado na vida dele. Em nome de Jesus. Ouça, Senhor. Amém. Força. Graças a paz, igreja. Amém? Eu louvo a Deus por esse momento. E esse dia, se você está ligado espiritualmente, é um dia profético. A Cláudia Cristina subiu aqui e ela lançou uma palavra que sai da boca de Jesus dizendo: pede-me e eu te darei as... A palavra de Deus também no livro de Mateus e no livro de Lucas, ela fala que Jesus, no livro de Atos ali também, ele comissiona os discípulos e também comissiona a igreja. E ele fala que era para que a gente ficasse em Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde ficava o templo, né? Onde era exercida ali, através dos sacerdotes, a manifestação da glória de Deus, ou seja, a presença manifesta de Deus. E ele pede para que a gente fique ali em Jerusalém, para que do alto nós venhamos ser revestido de autoridade e de poder. E depois desse revestimento ele nos envia para a Judeia, noroeste, para Samaria, né? Lugar onde a Sueli está indo, e até os confins da terra. A gente pode chamar de África, outros continentes. Mas se você entender o que é o profético no mundo espiritual, Deus nessa noite vai falar conosco a respeito desta palavra, a respeito daquilo que já foi ministrado aqui. E eu quero, diante de Deus, nesta noite, ser um instrumento dele. Eu quero que ele me use da forma que ele realmente desejar me usar. Amém? Eu peço que você se coloque de pé mais uma vez. Mas diferentemente a oração, eu quero que você, se você está com seu esposo ou com a sua esposa, eu quero que você lance uma palavra profética sobre a vida dele, mais ou menos assim: Deus te levantou para ser uma voz profética que imprima salvação na vida de muitos. Mais ou menos assim é a ideia da oração. Olhe por gentileza sobre a pessoa que está do seu lado. Não se intimide, não tenha vergonha. Não deixe que nenhuma pessoa ouça uma palavra. Se a pessoa estiver sozinha, você percebeu, vai lá e lança uma palavra sobre a vida dela. Mas não fique no seu lugar. Eu gostaria que todos recebessem essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Diga assim, ó: Senhor, eu recebo. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que o Senhor me salvou. Porque segundo a tua palavra, o Senhor me chamou para essa maravilhosa obra de redenção e de salvação de muitos, da qual um dia eu fui alcançado. E é desse jeito. Pode se sentar aqui. O tema desta mensagem, nós estamos na série 4.4, é a quarta mensagem dessa série, chamada Atraindo a Presença de Deus, Atraindo a Presença. O tema desta mensagem é: se ainda não orou, não faça nada. Se você não orou, você não pode colocar a mão no arado. Você não pode colocar as mãos nas coisas do Senhor. A palavra de Deus me diz que quando Ele chama os discípulos para ficar em Jerusalém, Ele está dizendo exatamente
atente esta palavra: não faça nada sem a ordem, não faça nada sem estar revestido, não faça nada sem a autoridade que vem do alto, ministrada pelo meu Pai. O meu Pai disse que quando, na verdade, eu ascender aos céus, Ele vai mandar o Consolador, o Espírito da verdade, e esse vai derramar sobre vocês um poder, uma autoridade, para que você consiga concluir a obra de salvação até os confins da terra. Amém? Aleluia! A palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim: e estando com eles, Jesus, estando com eles, determinou-lhes, deu uma ordem, mandou aos discípulos que não se ausentasse de Jerusalém, que não se ausentasse do lugar de santificação, do lugar de recebimento da palavra, do lugar de preparação antes do envio. Missionário Sueli, há quanto tempo você está sendo preparada? Alguns anos, né? Antes de você ser enviado, você precisa deixar que Deus te prepare. A preparação, queridos, ele está dentro da unidade, ele não está sozinho, ele não está na autossuficiência. A preparação, ela está no corpo, ela está na engrenagem do corpo. Eu preciso de você e você precisa de mim, para que cumpramos junto a obra de Deus. É por isso que na multiforme graça de Deus, Ele diz que salva pessoas através do grande e através do pequeno, através do tatuado e daquele sem tatuar. Ele salva pessoas no noroeste, Ele salva pessoas lá no centro, Ele salva pessoas dentro do seu trabalho e Ele salva pessoas numa multinacional. Não importa, Ele salva porque está dentro de você. É o print de Jesus Cristo, chamado poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender isso. Fique em Jerusalém, não faça nada se você não orou, não faça nada se Deus não te enviou. Mas esse ficar em Jerusalém, queridos, esse não fazer nada, não é fazer nada, não é ficar esperando, é você estar lá dentro do templo, é você estar orando lá como os discípulos estavam. Onde que eles estavam? Quando desceu o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que eles estavam em intercessão, em súplica, em rogo, em choro. E a palavra de Deus diz que o Espírito de glória e poder e de majestade, ele desceu sobre aqueles homens, queridos, e eles foram cheios de autoridade, cheios de poder. Não é simplesmente não fazer nada, é estar na presença, é estar buscando a Ele, é estar na intimidade, é estar despido do velho homem, é deixar que as suas cicatrizes se mostrem para Ele, é você estar nu diante de Deus e falar assim: Senhor, isso aqui, Senhor, estava em mim, isso aqui também tem, eu tenho no meu corpo a marca do mundo, mas eu sei que o Senhor vive e é o meu Redentor, e é o meu Salvador, e eu entendo a Tua palavra nessa noite, Senhor, que ela me chamou e me comissionou. Você precisa estar em Jerusalém. E Jerusalém, como eu disse, é o lugar do templo onde o Espírito Santo descia. Mas que esperassem, essa é a ordem, a promessa do Pai. Deus tem uma promessa na sua vida. Deus, Ele tem uma promessa sobre a sua história, queridos, de vida. No meio dessa promessa, Ele tem muitas bênçãos, mas há uma comissão sobre você. Há uma missão que você precisa concluir juntamente com o corpo de Cristo, juntamente com a Igreja Universal de Jesus. Os crentes, os salvos em Cristo Jesus têm uma missão. E Ele diz que essa promessa, ela está no Pai, e ela vem do Pai. Disse Ele: vocês ouviram isso de mim. No versículo 8 de Atos, capítulo 1, Jesus vai dizer: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém,
em toda a Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. Resumindo para mim e para você, ele está dizendo assim: você é o meu espelho, a minha glória reflete em você, você reflete a minha glória. Ele está dizendo que você é o meu testemunho, você é a Bíblia que anda, você é a Bíblia que fala, você é a Bíblia que expressa, você é a Bíblia que olha e no seu olhar traz salvação a muitos. A sua atitude traz salvação a muitos. Então eu gostaria de iniciar essa mensagem chamando a sua atenção à missão da igreja, de fazer discípulos de todas as nações. E eu digo para você, irmão, sem sombra de dúvidas, GDF é do coração de Deus, nasceu em Jesus Cristo em oração. Quando ele foi escolher os seus 12, Jesus se separou em oração, e ele orou, e ele clamou a Deus, e ele descendo o monte, ele passava, e o Espírito Santo dizia: é este, é esta, é aquela, é aquele outro. Jesus, ele na verdade escolheu seus discípulos na base do joelho, da oração e da súplica. E assim temos que ser nós diante do Senhor, com os nossos GDFs. Temos que chorar por eles, temos que apresentá-los ao Senhor, temos que fazê-los crescer no Senhor, temos que elevá-lo ao ponto de dizer: o discípulo ele pode ser maior do que o seu mestre, farei coisas maiores do que eu fiz, porque é interesse de Jesus que todos nós cresçamos e demos fruto. E o fruto, quando ele fala, é no singular, a pessoa, e que essa pessoa permaneça também fazendo discípulos, dando outro fruto. Em Mateus 28, 19 e 20, nós vamos ter registrado as palavras de Jesus que diz: portanto, ide e ensinai as nações, a todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu posso ouvir um amém? Até você morrer, Jesus está com você. Aonde você for, Jesus vai estar com você. Se você passar no concurso, Jesus vai estar com você. Se você for médico, Jesus vai estar com você. Se você abrir uma empresa, Jesus vai estar com você. Aonde você estiver, até no final dos tempos, Jesus vai estar com você. E a obra do Pai, ela tem que continuar aonde você estiver. De que necessitamos para conseguir sucesso nessa obra intensa de Jesus, nesse chamado? Próximo slide, por gentileza. Precisamos ser revestidos, queridos, do poder do alto. Você só consegue dizer no seu espírito interior que você é filho de Deus se você estiver revestido. Quem disse que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não foi você, não foi a tua carne, foi o do alto que falou na tua boca. Nós só conseguimos ter sucesso na obra de GDF se formos revestidos de poder do alto. Cristo disse aos discípulos que sem Ele nada podiam fazer. Quando os encarregou da conversão do mundo, Ele acrescentou: permanecerei, porém, na cidade de Jerusalém. Permaneça no templo, na busca, na intercessão, na oração. Permaneça em Jerusalém, até que o Espírito Santo de Deus olhe para dentro de vocês e vejam uma entrega, e veja
realmente um coração consagrado, um coração apaixonado por mim, por Jesus e por pessoa. E aí o Espírito Santo, que tem o maior interesse do mundo em salvar pessoas, ele vem como língua repartida de fogo e vai te dar poder e autoridade. Você não vai ter vergonha de pregar o Evangelho, você não vai ter medo de morrer pelo Evangelho, você não vai ter medo de pregar para o seu patrão, você não vai, na verdade, se fracionar entre o que é social e o que é a palavra de Deus, porque você é um só, você tem uma integralidade do Senhor, corpo e alma e espírito, você pertence a Jesus. O que eu quero dizer para você, queridos, é que se você ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E Jesus, ele diz, não depois de muitos dias, vai ser breve, é só o tempo de você entender no seu coração que você precisa descer para Jerusalém, permanecer lá. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Queridos, isso não é para lá somente, isso vem de geração em geração até nós aqui. Amém? Cristo informou-nos categoricamente que a condição indispensável para a realização da obra de que Ele nos encarregou é o batismo do Espírito Santo. Todos nós somos batizados no Espírito Santo, queridos. Todos nós somos. Mas há uma diferença muito grande, eu quero explicar para você daqui a pouco. A diferença entre ter o Espírito Santo, que é a nossa paz, que diz respeito à salvação por intermédio da cruz, e a diferença de ser batizado no Espírito Santo e ter o poder para desenvolver a obra do Senhor. E Cristo nos informou que seríamos batizados com esse poder. É uma promessa de Deus de revestir as nossas vidas com autoridade. Segunda pergunta que eu quero fazer: como podemos então obter este poder do alto? Próximo slide, por gentileza. É um antes desse, viu? Você está bem adiantado aí. Isso. Cristo prometeu este poder expressamente a toda a igreja e a cada pessoa cujo dever é trabalhar para a conversão do mundo. Você entende isso, igreja? Você entende que o dever da igreja, quando Ele nos comissionou lá no livro de Mateus 28, 29 e 20, é trabalhar para o Senhor. Trabalhar para o Senhor, para a conversão do mundo. Ele admoestou os primeiros discípulos a que não pusessem as mãos na obra, enquanto não recebesse este revestimento de poder do alto. Não coloque as suas mãos. É muito sério, queridos. Muitas vezes nós queremos fazer e queremos colocar as mãos, e as nossas mãos estão sujas, e muitas vezes as nossas mãos estão manchadas. Nós precisamos estar em Jerusalém, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos falar para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração, sonda, Deus, a minha mente, sonda, Senhor, os meus olhos, sonda, Senhor, a minha boca, sonda, Senhor, a minha fala, sonda, Senhor, o meu testemunho, sonda, Senhor. Chora, suplica, para que Ele possa, na sua humilhação, Ele te justificar. Tanto a promessa como a admoestação se aplica igualmente a todos os cristãos de todos os tempos e povos. Para nós aqui, ninguém em tempo algum tem o direito de esperar bom êxito se não obtiver primeiro poder do alto. O exemplo dos primeiros discípulos ensina-nos como obter esse revestimento. Primeiramente, eles consagram-se a esse trabalho. Eles são consagrados a esse trabalho, continuando em oração e em súplica até o dia do Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre eles e receberam o prometido revestimento do poder do alto. Portanto, essa é a maneira de obter o poder do alto.
consagrando, orando e suplicando ao Senhor, buscando ao Senhor, tendo intimidade com o Senhor. Você quer ganhar a sua casa para Jesus? Você quer ganhar a sua família, a sua parentela para Jesus? Você quer ganhar as pessoas do seu trabalho para Jesus? Queridos, a palavra de Deus, ela é simples. Ela diz que nós temos que buscar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita em fazer a obra de Deus. Nós podemos ter métodos, nós podemos ter metodologias sistemáticas, mas se não buscarmos o poder do alto, não vai funcionar as metodologias, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não está na carne, e metodologia é carne quando ela não tem o Espírito Santo de Deus na direção. Mas quando nós descemos o Espírito Santo de Deus, ele garante a obra de redenção na vida da igreja que ora e busca ao Senhor. Há uma declaração de Cristo de que o Pai está mais pronto a dar o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem, que nós a darmos boas dádivas aos nossos filhos. Você já leu esse texto? Ele fala assim: olha, se vocês pais, sendo maus, sendo homens maus, vocês desejam dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais meu Pai, que ele geme, que ele chora com gemidos inexprimíveis em salvar muitos. Está lá em Lucas 11:13, diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Como a gente pode receber esse poder do alto? Esse texto, versículo 11:13 diz, ele declara que é extremamente fácil obter o Espírito Santo, ou seja, esse revestimento de poder da parte do Pai é fácil, porque a palavra de Deus, ele diz que nós só temos que pedir. Com toda sinceridade nós precisamos pedir, estar nu em intimidade diante do Senhor. Quem é casado, eu sei que é dessa forma que funciona. Eu sei onde tem uma pintinha nas costas da minha esposa, eu sei qual é cada detalhe do corpo dela, porque eu tenho intimidade com ela. Nós nos vemos na luz, e eu não me envergonho dela, e ela também não se envergonha de mim. Assim Deus espera a nossa aproximação com Ele. Você precisa deixar que as suas marcas do passado sejam apresentadas a Cristo Jesus. E Ele fala: eu justifico, só vai ficar a cicatriz, mas tu és meu. Esse texto também nos traz uma segunda análise. Isso se torna um objeto constante de oração. O pedir se torna um objeto constante de oração. Todos pedem em todas as ocasiões das suas orações revestimento de poder e autoridade. Entretanto, à vista de tantos pedidos, de tantas intercessões, é relativamente pequeno o número daqueles que verdadeiramente recebem e são revestidos de autoridade e poder do alto. Há uma lacuna que não é preenchida, e Cristo diz: todo o que me pede recebe. Mas eu quero perguntar para você, por que nem todos recebem? Porque nem todos têm uma autoridade de Jesus em orar. Porque muitas vezes estamos fracos em dizer: ora por mim, porque eu estou passando por dificuldade, passando por luta. Ou vai buscar ajuda em outras fontes e não tem autoridade em si no mundo espiritual. Quando eu estava passando uma luta em 2018, Deus, ele fez uma pergunta para mim dentro do carro. Falou assim: para o carro agora. Parei embaixo da árvore. Ele diz: quem é você? Eu falei: eu sou Cláudio. Quem é você que eu chamei para a minha obra? Eu sou um pastor. Quem é você que eu te chamei? Até eu dizer para ele que eu era uma autoridade do céu e da terra e debaixo da terra. E quando ele me convenceu, porque muitas vezes na caminhada nós esquecemos, e quando Jesus, através do Espírito Santo, ele me convence meu espírito, eu me posicionei. E quando eu cheguei numa determinada situação e a pessoa veio conversar comigo, e eu falei assim: ó,
nunca mais você fale assim comigo. Eu comecei a usar de autoridade, e Satanás começou a recuar, e a recuar, e a recuar, de tal maneira que a pessoa passa hoje perto de mim, e ela vira o rosto, por conta da autoridade daquele que eu carrego, por conta do Espírito Santo que habita em mim. Esses dias eu estava enfermo, correndo 10 km, eu e o Taylor, e aí de repente eu tive uma contusão, e Deus ele falou assim, que essa contusão, ela não é física, ela é espiritual. E ele me acordava de madrugada e eu orava, e eu falava, Deus, em nome de Jesus, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado. Queridos, há 2 semanas atrás, eu correndo 11 km de novo, parei por 4 meses, e uma luta espiritual dentro do meu coração, dentro de mim, um desânimo terrível dentro de mim. Mas o Senhor, Ele sabe quando você está em luta, e Ele providencia ferramentas, pessoas para te levantar novamente, porque o corpo de Cristo é unidade, não é caminhar só. Então nós não podemos negar que existe um grande abismo entre o pedir e o receber. Voltando aqui para o texto, como então se explica essa discrepância? Porque muitas vezes não se recebe o revestimento. Tem algumas respostas que eu coloquei na tela, por favor. Vou ler de forma muito corrida, tá ok? Só para você ver o que muitas vezes nos atrapalha de receber essa autoridade dos céus. De um modo geral, não estamos dispostos a ter aquilo que desejamos ou pedimos. Nós queremos isso no bojo, no calor, de uma euforia. Porque receber Espírito Santo e fazer a obra de Deus não é coisa de menino, não é coisa de criança. A palavra de Deus, ele diz na boca de Paulo, eu não vou te dar um alimento sólido, porque ainda não pode. O revestimento de autoridade e poder, queridos, é para maturidade espiritual, para aqueles que têm maturidade de receber, para aqueles que têm uma compreensão do que é isso. Então, de um modo geral, nós não estamos dispostos a ter aquilo que desejamos ou pedimos. Muitas vezes a palavra de Deus nos diz, pedis, mas pedi mal. Deus nos informa expressamente que se contemplarmos a iniquidade no nosso coração, Ele não nos ouvirá. Muitas vezes, porém, quem pede é complacente consigo mesmo, pede para si, não pede para a obra. Isso é iniquidade e Deus não ouve. Também é descaridoso, não é caridoso, não tem o amor de Deus no coração, é severo em seu julgamento, é auto-independente, repele a convicção de pecado. O Espírito Santo está dizendo, olha, você precisa consertar, e você fala, não vou fazer isso não. O orgulho fala mais alto do que a repreensão do Espírito pela palavra, ou pela boca de um profeta, ou pela boca do discipulador. Repele, na verdade, a convicção de pecado. Recusa-se a fazer confissão a todas as partes envolvidas. Nega-se a fazer restituição às partes prejudicadas. É cheio de preconceitos insinceros, não verdadeiros. É ressentido. Tem um espírito de vingança dentro de si. Tem ambição mundana. Comprometeu-se em algum ponto e não quer dar o braço a torcer. Ignora e rejeita maiores esclarecimentos. Defende devidamente os interesses da sua própria denominação. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para pregar o Evangelho ao mundo. Não foi só para dentro da nossa denominação. Nós somos batistas por conta de um endereço, e é importante ter os endereços, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Defende indevidamente também os interesses da própria congregação. Nós temos que defender o interesse da própria congregação na palavra, no Senhor. Resiste aos ensinos do Espírito Santo, entristece o Espírito Santo com dissensão, com fofocas, extingue o Espírito Santo pela persistência em justificar o mal, entristece-o pela falta de vigilância, resiste dando lugar ao mau gênio, é incorreto nos negócios, é impaciente para esperar do Senhor, é egoísta de muitas formas, é negligente na vida
na vida material, no estudo e na oração. Envolve-se demasiadamente com a vida material e nos estudos, faltando-lhe por isso tempo para orar. Não se consagra integralmente. E o último e o maior motivo que eu quero colocar aqui é a incredulidade. Pede o revestimento, mas não tem real esperança dentro de si para recebê-lo. A Bíblia diz que quem em Deus não crê é mentiroso. Mentiroso o faz. Se Deus está dizendo que Ele vai derramar poder sobre a sua vida, é porque Ele vai derramar poder sobre a sua vida. Nesses e em outros pecados que eu citei, existem vários outros, eu dei apenas algumas aqui, é que se encontra a razão de se receber tão pouco quanto ao tanto que se pede. Nós precisamos nos analisar, queridos. Precisamos olhar para dentro de nós e ver como nós estamos no Senhor. Mas o outro lado também é positivo. O outro lado nos dá a certeza de que recebemos o prometido revestimento do alto, que é o poder de Deus. E nós seremos bem-sucedidos em ganhar almas, desde que peçamos e cumpramos as condições claras, reveladas por Cristo na sua palavra. Deus, Ele não usa vaso, queridos, sem consertos. Ele não usa. Primeiro Ele conserta. Pedro nega e Ele vai até Pedro. Ele diz: você me ama mesmo? Então apacenta o meu rebanho. Obrigado. Você me ama mesmo? Apacenta os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Você me ama? Jesus primeiro Ele conserta, Ele te limpa, Ele te dá a convicção de quem você é, Ele te devolve a sua identidade. Ele diz: eu confio em você, eu acredito em você, eu te levantei sabendo quem você era. Olha lá para o meu servo Jó. Satanás ele pode te esmagar, mas Jesus ele continua acreditando que você não vai negar Ele. Uma outra pergunta que quero dizer para você: se primeiro nos desfizermos de todos esses pecados que nos impedem de receber o revestimento, não estaremos já de posse da bênção de ser revestido desse alto poder? De que mais nós precisamos? E eu quero aqui compartilhar o que eu falei no começo da mensagem. Há uma grande diferença em ter a salvação e a paz interior e ser revestido de autoridade e poder. Há uma grande diferença entre paz e o poder do Espírito Santo na alma do homem. Antes do dia de Pentecostes, eu quero que você raciocine comigo. Os discípulos eram cristãos? Sim? Antes do dia de Pentecostes, os discípulos já eram cristãos, eles já criam em Cristo Jesus, já tinham o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele disse para o discípulo: não foi carne que falou na tua boca, foi o Espírito do meu Pai que falou na tua boca. Então ele tinha o Espírito Santo de Deus, e como tais eles possuíam certa medida do Espírito Santo. Então forçosamente tinham a paz resultante do perdão dos pecados por intermédio da cruz e do estado de justificação, da substituição da sua morte, na qual Jesus foi no seu lugar e no meu, e no deles também. Então, como resultado disso, eles tinham essa paz. Contudo, ainda não tinha o revestimento de poder necessário para desempenharem a obra que lhes foram atribuídas. Amém? Tinham a paz de Cristo, que Cristo dera, mas não o poder que Ele lhe prometeu. Isso pode se dar com todos nós hoje, os cristãos. E a meu ver, está exatamente aí o grande erro da igreja atual e do ministério.
Presta atenção nisso, por favor. Se converte e descansa na conversão, e não busca até obter esse revestimento de poder. Uma coisa é você ter a paz da salvação, a paz da justificação. Outra coisa é você ter o revestimento de poder que vai te dar condição de você vencer, combater o bom combate, guardar a sua fé até quando Jesus te chamar ou até quando Ele voltar. Muitas vezes nós nos detemos somente na questão de ter paz por ser salvo, mas nós não estamos olhando para a grande comissão. Tinham a paz de Cristo, mas não tinha o poder. A última pergunta: os apóstolos e irmãos no dia de Pentecostes receberam o poder, mas o que receberam? Que poder exerceram depois daquele acontecimento? E aqui eu gostaria que você, por favor, me desse mais um pouco da sua atenção. Receberam o poderoso batismo no Espírito Santo e vasto aumento de iluminação divina. Esse batismo proporcionou grande diversidade de dons que foram usados para a realização da obra de Deus naquele período. Eu lembro quando eu me converti, irmãos, a minha cabeça era totalmente mundo. Eu lembro no primeiro dia da minha conversão, que quando o Espírito Santo de Deus me tomou, quando eu estava do outro lado da igreja, eu não tinha nem entrado como vocês estavam aqui. Eu estava tão atribulado que eu fui na igreja e eu fiquei do lado de lá. Não era crente, eu era do mundo. Mas a palavra que era ministrada aqui, ela ia como uma lança no meu coração. E na hora do apelo, eu não sei o que aconteceu comigo, começou a me dar um troço, começou a me dar um negócio, eu apaguei. Sabe quando você apaga? E quando eu acordo, eu estava aqui no pé do púlpito chorando, e chorando, e alguém ministrando sobre a minha pessoa. E eu lembro que a partir daquele dia, queridos, a minha visão de mundo, ela se abre. A minha visão de Deus, ela se abre. A minha visão de que eu era um pecador desgraçado, maldito e precisava da bênção de Deus, ela na verdade se instalou dentro de mim. O que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo de Deus, ele te chama, querido, para te limpar, para te purificar, porque Ele tem um desejo enorme que você seja um vaso de uso, um instrumento de uso nas mãos do Senhor, além de querer te salvar, além de te amar muito e chorar por você com gemidos inexprimíveis. Além disso, Ele fala: agora é nós dois, agora somos nós, igreja do Senhor. Vamos embora, continuar a obra do Senhor. Somente o coração cheio do Espírito Santo pode entender isso. Então eles receberam essa iluminação. Abrangia também, evidentemente, o seguinte aspecto: eles receberam o poder de uma vida santa. O Espírito, o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder, ele dá a você o poder de uma vida santa. Você só consegue realmente se separar se você buscar poder, querido. Não adianta você falar assim: olha, cara, hoje eu não vou mais trair minha esposa, hoje eu não vou mais beber, hoje eu não vou mais fumar, hoje eu não vou mais brigar com a minha esposa. Não adianta dar carne em você fazer isso, se você não descer na cruz, se você não se humilhar para Jesus, se você não dizer: Espírito Santo, venha sobre mim, Senhor, e me ajuda a vencer as minhas lutas. Essa é o cristianismo diário na vida de um crente. Então veio esse poder também da vida para quem leva a cruz. Poder também de mansidão você recebe nesse revestimento, que esse batismo os capacitou a evidenciar por toda parte. Você também recebe o poder do amor na proclamação do Evangelho. Não existe proclamação do Evangelho sem amor. Não existe você falar de Jesus simplesmente da boca para fora. Não vai ter efeito. As pessoas sabem se você ama ou não Jesus. Ela vai ver o fruto na árvore. E muitas vezes elas vão deixar de seguir porque elas não vê fruto na árvore.
Também nos dá os dons de línguas, maior poder para operar milagres, o dom da inspiração, ou seja, a revelação para proclamar o Evangelho e cumprir as recomendações de Cristo, custasse o que custasse. Estevão, o poder de fixar impressões salvadoras na mente dos homens. E esse último, sem dúvida, o que eles entenderam, os discípulos, que Jesus lhes prometera, era exatamente isso: o poder de fixar impressões salvadoras nas pessoas. Jesus encarregou a igreja da missão de converter o mundo à sua pessoa. De fato, receberam dons, os dons acima citados, mas principalmente o de poder de impressionar homens para a salvação. Esse poder se manifestou logo em seguida. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que o Espírito Santo desce sobre o povo. Os discípulos se enchem do Espírito Santo. Toda a congregação também se enche do Espírito Santo. Na mesma hora, Pedro se levanta e começa a ministrar. Quantas mil almas mesmo se converteram? Quanto você está cheio do Espírito Santo? Tudo aquilo que você não fez a sua vida inteira, se você se consagrar ao Senhor, você vai ganhar muitas almas para Jesus em um dia. Porque é o poder do Espírito Santo que faz isso conosco. Queridos, essa mensagem aqui, ela falou muito no meu coração. Eu chorei muito, eu falei para Deise hoje, falei: Deise, não desceu ainda no meu coração. Eu estava preocupado, de verdade. Eu falei assim: eu estou seco. Eu estava preocupado, não descia a palavra. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E eu estudava, e eu lia livro, e eu voltava, e eu orava, e fiquei até com... ficou uma passarela lá no escritório, tanto eu ir para lá e para cá. Eu falei: Deus, e eu falei para Deise ontem. E aí hoje, quando as crianças saíram, mas desde de manhã cedo, eu entrei no escritório, coloquei um louvor chamado Escudo do Voz da Verdade, né? E eu falei: Deus, e aquela palavra falou comigo, e Deus começou a me dar a palavra, Deus começou a me dar a visão da administração. Se a gente não clamar o Espírito Santo, querido, não temos palavra. O que eu quero dizer para você é que não foi o poder da erudição e da cultura humana, pois disso eles tinham poucos discípulos. Não foi o poder da eloquência humana, pois disso também não parece que eles tinham muito. Foi Deus falando deles e por meio deles. Foi o poder vindo do alto, sim, Deus neles, causando uma impressão salvadora naqueles a quem se dirigiam, a quem eles se dirigiam. E Deus, Ele quer fazer isso com a igreja Ágape, queridos. Ele quer nos revestir de poder. Então eu quero dizer para você que trata-se de um fenômeno misterioso que muitas vezes se manifesta de modo surpreendente. Às vezes, uma simples frase, uma palavra, um gesto ou mesmo um olhar transmite esse poder de maneira vitoriosa. Eu quero então agora falar, para honrar Deus exclusivamente, eu quero te contar um pouquinho do meu testemunho, como que foi a minha conversão. Quero ser muito breve, eu até resumi, escrevi aqui para mim resumir ela. Eu fui poderosamente convertido na noite de 22 de dezembro de 1996. A noite do mesmo dia, a partir da manhã seguinte, eu pude perceber algo transformando em mim. Algo que transpassava o meu coração. Segundo o que eu sentia naquele momento, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito estavam em ebulição. Naquele período, passei a ter fome e sede de conhecer mais a vontade de Deus. Passei a buscá-la em minha intimidade. Os livros da EBD já não me satisfaziam mais. Eu tinha 3 caixas de revistas da EBD e eu queria aprender mais sobre Deus. Em alguns meses adiante, em um desses momentos de busca e intimidade com Deus, eu me achei revestido de tal poder do alto. Lembrando, irmãos, que eu estou falando isso para honra exclusiva de Deus. E eu lembrei que eu fui revestido desse poder do alto.
que algumas poucas palavras ditas aqui e ali, as pessoas que estavam do meu lado, provocavam a conversão de alguns deles. Parecia que as palavras que saíam de mim se fixavam como flechas e lanças na alma das pessoas. Assim, no meio da minha família também aconteceu. No trabalho, onde eu trabalhava, também muitos se converteram. E muitas outras pessoas que Deus colocou em meu caminho. Mas, eu quero compartilhar com você. Algumas vezes, irmãos, eu me achava vazio e desprovido desse poder. Saía a fazer visitas e verificava que não causava nenhuma impressão salvadora nas pessoas. Então, comecei a ter, e eu exortava também aquelas pessoas e orava também por elas, com o mesmo entusiasmo, e o resultado era o mesmo. Eu não conseguia causar uma impressão de salvação naquelas pessoas. E eu perguntava para Deus: Deus, o que está acontecendo comigo? Então, para quem não sabe, a minha cultura de oração e de jejum, ela começou exatamente aí. E comecei a ter a cultura de me separar para alguns dias de jejum e oração, temendo que o poder que me houvesse deixado, e indignando ansiosamente pela ação desse estado vazio. Eu estava muito ansioso para ter de volta aquilo. Após eu ter me humilhado, após eu ter clamado por auxílio, o poder voltava sobre mim com todo o seu vigor. E desde então tem sido essa a experiência da minha vida. Toda vez que eu me sinto fraco, eu falo para Deus: eu preciso jejuar e orar, eu preciso me separar. E é dessa maneira, queridos. Eu quero continuar dizendo: no século XIX, Charles Finney, um homem cujo ministério era singularmente marcado pela bênção e o poder de Deus em seu coração, abrasado por Jesus, numa manhã foi a uma fábrica para ver como funcionava. Entrando no departamento de tecelagem, viu ali um grande número de moças, e ele nota que algumas o olhavam de modo frívolo, ou seja, fútil, leviano, de pouca importância. Algumas o conheciam, mas pastor Finney, olhando, se aproximando dessas pessoas que tinham reconhecido, ele dizia no seu coração, e ele sentia dentro dele o desdém dessas pessoas, no seu espírito. Mas teve um momento que, ao firmar o olhar naquelas jovens, ele observa que uma delas se tornou muito agitada quando ele lança o olhar sobre ela. Começou a se agitar em si e começou a tremer de tal forma que a linha do tear se quebrou, e ela tentou consertar ali a linha do tear e ela não conseguia. E o pastor Finney, ele começou a observar que a manifestação do Espírito Santo de Deus, sem palavra, começou a tomar conta daquele ambiente. E aquelas mulheres começaram todas a chorar, de tal maneira que elas pararam os trabalhos das máquinas. E eram muitas pessoas. Nesse instante, diz Finney, entrou o dono da fábrica na loja, que era incrédulo, acompanhado, ele diz, creio eu, pelo superintendente que professava a fé em Cristo Jesus. Quando o dono viu o que estava acontecendo, disse ao superintendente: mande parar a fábrica. É mais importante a salvação dessas almas do que o funcionamento da fábrica. Assim que cessou o troar das máquinas, o dono perguntou: o que nós vamos fazer? Precisamos de um lugar de reunião onde possamos receber instrução. O superintendente respondeu: o salão de fiação serve. Ele diz: serve. E naquele mesmo dia, diz Finney, muitos manifestaram a esperança
E dentro de poucos dias, segundo o feeling, foi informado, quase todos os trabalhadores daquele grande estabelecimento, inclusive o dono, criam em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então o feeling destaca que esse poder é uma grande maravilha. Muitas vezes ele já viu pessoas incapazes de suportar a palavra de Deus. As declarações mais simples e comuns cortavam os homens como espada, onde se achavam sentados, tirando-lhes a força física e tornando-os desamparados como mortos, através das impressões salvadoras de Cristo na vida dessa pessoa. Continuamente, segundo a vontade do Espírito Santo, esse poder penetra no ambiente das pessoas que possuem esse poder. Poder este conquistado pela oração, pelas súplicas, consagração e intimidade com Deus. Essa intimidade, queridos, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, por favor. Essa intimidade, já estou finalizando, não se compra no supermercado, nem em um crediário com prestação a perder de vista. Ela representa uma conquista de algo que é vivido, compartilhado ao longo do tempo. É preciso adquirir, conquistar e oferecer confiança. Intimidade é aquilo que possibilita a você estar despido ou despida frente a alguém, sem ter vergonha das marcas e cicatrizes do tempo que você já viveu. Jesus, nessa noite, Ele convida você que não se sente digno de se despir diante dele, para ser revestido de autoridade. Ele te chama nessa noite para que você venha para a sua presença e receba de algo alto esse revestimento. Mas você tem que crer e estar seguro que Ele entrou na sua vida, aquele que te salvou e que te comissionou. Quando os cristãos se humilham, queridos, e consagram novamente a Cristo tudo o que possuem, tudo mesmo o que possuem, pedindo então esse poder, eles recebem muitas vezes esse batismo e se tornam instrumentos de conversões de mais almas em um dia do que em toda a sua vida. Próximo slide. Quer dizer, esse mesmo. Gostaria que você lesse comigo. Se ainda não orei, não quero fazer nada. Fale comigo. Se ainda não orei, não quero fazer nada. Eu quero te convidar, se o Espírito Santo tocou no seu coração, a você orar então nessa noite. Quero te convidar, se o Espírito falou no seu coração, a sair do seu lugar, porque Ele quer batizar você com o Espírito Santo de poder. Eu não sei se o Espírito Santo ministrou no seu coração, mas é uma verdade, queridos. Você foi comissionado e comissionada a fazer uma obra de grande expressão. E muitas vezes você só não consegue fazer porque você acha que é na sua força. E não é na sua força. É no poder que vem do alto. É no poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero também convidar você que está nos visitando nessa noite. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, queridos, de uma morte eterna, de uma condenação eterna. E se você entendeu essa palavra, eu gostaria que você erguesse suas mãos. Eu quero orar por você nessa noite. Você que nos visita nesta noite, eu quero orar por você. Ou você que está longe de Jesus, levante as suas mãos. Fala, pastor, eu estava desviado. Eu sei que o Espírito Santo de Deus Ele está tocando na sua vida nesse momento. Eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Eu só vou chamar você mais uma vez. Se o Espírito Santo falou no seu coração, levante as suas mãos em nome de Jesus. Ele quer te salvar nessa noite. Amém. Tem uma senhora ali no fundo.
Alguém mais, queridos? Se você está longe de Jesus, levante as suas mãos. Ele quer te revestir de poder. Satanás ele está te escravizando, mas Jesus ele quer te libertar pelo poder que vem do alto. Levante as suas mãos. Amém? Eu gostaria que essas pessoas que vêm à frente, se você puder ajoelhar, você ajoelha. Se você não pode, fica de pé. Espírito Santo de Deus, é a tua palavra que diz: se nós pedirmos crendo, nós vamos receber. Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor, como igreja do Senhor, ó Pai, reunida, Pai, nesta noite, nós concordamos, ó Pai, com essa oração. Que a tua palavra, Pai, se cumpra na vida dos teus servos e da tua serva. Toda ação maligna, Senhor, caia por terra. E que esses homens e que essas mulheres se levantem em autoridade. E que eles sejam, Deus, possuídos pelo teu Espírito Santo. E que a tua palavra, Senhor, seja, Pai, espada, lança, Pai, na boca deles, ó Pai. Senhor, que eles não venham se vergonhar, Pai, mas que eles venham ter ousadia, Senhor, do Senhor. Ó Deus, que a tua salvação, Pai, ó Deus, continue sobre eles, ó Pai. Mas não somente a salvação, mas também, Pai, o comissionamento em autoridade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho Deus e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Que o Senhor te conduza. Que o Espírito Santo seja vista. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedir para ligar as luzes. Nós estamos começando hoje com um momento muito importante na nossa igreja. Se você está nos visitando hoje, se você é nosso convidado, se você veio aqui porque alguém te convidou, eu quero falar para você que você é muito importante para nós. E aí, como prova do nosso amor, a gente quer fazer isso se você é visitante desde janeiro e ninguém te convidou, eu queria que você que está nos convidando pudesse ser recebido nessa salinha aqui ao lado, que você viesse comer um lanchinho com a gente, que você viesse ouvir quem nós somos, conhecer um pouco mais. O nosso pastor já está indo da salinha te receber, porque esse momento é muito importante. E se você está vindo, se você veio esse ano, você não conhece essa igreja, eu te convido a estar ali com a gente. O pastor Cláudio vai fazer a bênção apostólica, mas enquanto ele faz a bênção, você pode ir na sala, você pode ser recebido. Quem aceitou Jesus também pode ir nessa salinha com a gente. O pastor Cláudio vai estar orando com a igreja agora, amém? Pode vir. Quem é visitante, quem está nos visitando, fica à vontade enquanto o pastor faz essa oração final. Amém, queridos? Feche seus olhos, por gentileza. Estenda as suas mãos. Diga: Jesus, eu recebo do alto a bênção, a graça e a manifestação do teu Espírito em minha vida, na minha casa, na minha família, no meu matrimônio, sobre a vida dos meus filhos, sobre as minhas finanças, sobre o meu futuro, sobre os projetos que eu tenho colocados no Senhor. Eu recebo do alto a tua cobertura e a tua direção. Senhor, em nome de Jesus, neste momento eu quero apresentar a tua igreja diante do Senhor. Ó Deus, eu profetizo mesmo, Pai, a bênção, ó Deus, do Senhor, ó Pai. Que a graça e a consolação do teu Espírito, ó Deus, esteja, Pai, sobre cada um deles, ó Pai, todos os dias da sua vida, Pai, e até a consumação do século, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Celeste do Senhor. A graça do Senhor. Profetizo do Senhor. Em nome de Jesus. Ensina-me a andar como os 300, mesmo
só orar. Em ti